Olá, muito boa noite para você. O serviço policial é um assunto que está em voga desde a chegada da corte portuguesa ao Brasil em 1808. Já naquela época, o tema dividia opiniões. Havia aqueles que defendiam a rigidez policial para a manutenção da ordem, para o desenvolvimento das cidades, para o caminhar próspero da civilização, e havia, claro, outros que não acreditavam ser por aí não, que denunciavam casos e mais casos de ultrapassagens no limite do poder. Os mais vanguardistas chegavam a questionar a formação dos policiais. Mais de 200 anos depois, em uma quantidade enorme de artigos, livros, charges, filmes, comentários e também sugestões, os debates continuam a pegar fogo. Os nossos policiais são bem treinados? Qual é a função deles? Será que tratam pessoas de maneiras diferentes por causa, vamos ver, da classe social, por exemplo? O que você acha, hein? Nas manifestações que aconteceram em todo o país, vivemos e assistimos cenas que demonstram o que sugerem o velho abuso do poder, a utilização demasiada da força, a violência. Será que isso era preciso? Será que esta é a maneira mais inteligente de tratar manifestações? Perguntas e mais perguntas estão aí para serem, como um Estado democrático incentiva, discutidas. Então, o Sala Debate revisita essa eterna polêmica. Para isso, nós trouxemos dois craques no assunto. A nossa professora Elizabeth Susequinde, que também foi secretária nacional de Justiça e representante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e o coronel Ibis Pereira, que é comandante da Academia da Polícia Militar. Você em casa é mais do que convidado, é mais do que convidada a participar desse debate. Quero saber a sua opinião. A polícia tem uma formação adequada? O que poderíamos melhorar? Vamos lá. Envie um comentário para o nosso Twitter, o @canalfutura, e também para o nosso Facebook, esse que vai entrar na sua tela agora. É facebook.com/canalfutura oficial. Sala Debate está no ar. Muito boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, coronel. Boa noite, Sejam bem-vindos. Obrigado por terem aceito o convite no momento onde realmente esse debate está pegando fogo. E eu quero começar já com uma questão polêmica. A formação, coronel, você que é um especialista nisso, depois eu quero passar a bola para a professora, que também entende tudo, é adequada? Olha, Thiago, nós temos uma carga horária de 4.077 horas. Eu falo da escola que forma os futuros comandantes da polícia, na Escola de Formação de Oficiais. São 3 anos de curso, um currículo muito bem construído, rigorosamente de acordo com a matriz curricular nacional. Agora, é preciso, e aí eu já quero começar minhas reflexões por aí, é preciso entender que nós somos uma escola profissionalizante e formadora de policiais, de profissionais que vão exercer o ofício de polícia. Nós não formamos profissionais para dar conta da segurança pública, que na realidade transcende o aparelho policial. A polícia é parte desse todo maior e muito mais complexo que é a segurança pública. Então, nós estamos formando um policial para atuar numa sociedade que tem muitas desigualdades, e você começou muito bem citando 1808, quando Dom João chega aqui. Ele cria a Divisão Militar da Guarda Real de Polícia em 1809, e cria a polícia para atuar numa sociedade que pretendia ser liberal, né? Que adotou essa postura na sua Constituição alguns anos depois, mas que conviveu com a escravidão até o final do século. Como é que um aparelho policial pode dar conta dessa discrepância? E essa hierarquização brutal... Essa é a pergunta que eu faço. Como é que ela pode dar conta? Porque definitivamente abusos de autoridade, força, violência não podem entrar na nossa cartilha. É preciso pensar o que se quer da polícia. A polícia sozinha, ela não dá conta da questão da segurança, que na verdade é muito maior. Então eu creio que a gente precisa pensar o que se quer da polícia. Professor, o que nós queremos da polícia? Como é que ela pode reverter esse quadro que muitas vezes vem lotado de denúncias de abuso de autoridade, violência e, enfim, repressão extrema? Olha, eu acho que a função da polícia, e eu concordo plenamente com o que o coronel Ibis falou, ela é mais ampla do que
o que você aprende numa academia, mas a segurança pública é muito mais complexa do que um assunto, um tema, um problema, um conjunto de problemas a ser resolvido pela polícia. Jamais. Então, a polícia não está bem porque ela também não está fazendo o que ela deveria estar fazendo apenas, e a expectativa nossa é que ela dê conta de questões que ela não pode dar conta, ela não tem como dar conta, nem hoje, nem tinha no tempo de Dom João, nem vai ter daqui a alguns anos, ela não pode dar conta. Nós estamos falando das desigualdades, nós estamos falando de uma sociedade completamente espectadora, uma sociedade com pouca participação política, uma sociedade com desigualdades monstruosas, com falta de solidariedade, com tudo isso, e esperando que os conflitos que vêm daí sejam resolvidos pelas polícias, e eles não são. E a parte disso tudo tem o fato de que há policiais que são menos treinados, ou são mal treinados, ou são arredios ao treinamento, que não absorvem as novas concepções de policiamento. Temos isso também. Mas, Ibzé, eu fico na dúvida, esse policial arredio, as novas formações, aquelas mais ligadas aos direitos humanos, o que fazer com esses policiais? Olha, esse policial, essa pessoa que busca ingressar na corporação hoje, o que ele aprende nos nossos bancos escolares é rigorosamente o compromisso com os valores do Estado Democrático de Direito e da República, que as polícias do Brasil, elas se vinculam por força de mandamento constitucional. Então, em nenhum banco escolar, de nenhuma academia de polícia do Brasil, você vai ouvir um formador ensinando que ele não deva ter compromisso com os direitos humanos. O policial, sobretudo depois da Constituição de 88, ele precisa entender que ou ele é um promotor, um defensor dos direitos humanos, ou ele está na profissão errada. Agora, a questão desse compromisso com os direitos humanos, na realidade, ele é muito mais profundo, né? Por mais que você tente embutir isso na mentalidade de uma pessoa que sai de uma sociedade que passou mais de 400 anos debaixo da escravidão, de uma democracia construída debaixo de 400 anos em que boa parte da população olhava para outra e não via nessa outra um ser humano, via uma coisa, ainda que a Constituição, que vigorou até a República, não mencionasse a escravidão em canto algum, tinha esse cinismo, como ainda tem até hoje. Então é muito mais complexo. Nós não formamos caráter nas nossas escolas de formação, nós ensinamos apenas a ser policial. E os que não, e os que insistem em não entender isso, respondem, são excluídos, são presos. Agora, essa questão, Tiago, ela é muito mais complexa. Ela está entranhada na nossa alma. É por isso que um filme como Tropa de Elite vira glamour. É por isso que as pessoas vão para a passeata e querem tirar fotos ao lado do caveirão. Você estava contando isso daí, eu estava lembrando que no final da Copa das Confederações aqui no Maracanã, eu estava junto aos meus primos e ao meu tio, e eu lembro de voltar caminhando junto com o Gustavo, meu primo, e a gente falando sobre a quantidade gigantesca de policiais e de um caveirão e as pessoas fotografando ao lado. O quanto, professora, as pessoas gostam dessa imagem violenta da polícia, do quanto elas aplaudem o saco na cabeça, aqueles jargões clássicos do Capitão Nascimento. Sabe por quê? Porque as pessoas que são favoráveis a isso, e no caso nós estamos falando das pessoas que você viu, né? Elas não são passíveis de tratamento policial dessa forma. A polícia trata de maneira diferente as pessoas. Quando as polícias ultrapassam o seu dever e esquecem o seu treinamento e cometem violências, elas cometem violências seletivamente com as pessoas que são destituídas de poder, nas áreas ecológicas onde vivem pessoas de menor poder aquisitivo. Elas não fazem isso em outros lugares, porque elas também medem o seu abuso. O seu abuso é medido.
Então, essa glamorização do policial violento, essa glamorização da força, ela não só de jovens, muitas vezes jovens ligados à criminalidade ou ligados à desordem, aí entre muitas aspas, mas elas também são de classe média. Então, são termos que são absorvidos, que eles usam nos joguinhos, etc., mas que as pessoas que sofrem abusos policiais, elas não aderem a isso, porque elas sabem o peso que é isso no cotidiano delas. Por falar em cotidiano delas, eu quero falar do Fábio, que via Facebook comenta: formação de PM é adequada. Problema é a sociedade violenta que requer resposta policial, mas quando ela é rigorosa, a PM é satanizada. Você concorda com o Fábio? Eu acho que o comentário dele é um comentário muito interessante. Eu acho que também nós podemos melhorar o currículo. Desde que eu assumi a academia, eu venho mudando esse currículo. Eu assumi em 2011, a gente não muda um currículo de uma atividade complexa como a polícia de uma hora para outra. Esse currículo tem que estar sempre sendo revisto. Eu creio, inclusive, que depois de todos esses acontecimentos, eu já disse isso para a subsecretária de Ensino, nós precisamos repensar o currículo, verificarmos efetivamente onde nós erramos, nós temos que fazer essa meia-culpa, mudar o que precisa ser mudado. Agora, o Fábio, ele toca numa questão que é muito importante. A gente precisa ampliar esse olhar. A questão desse autoritarismo presente na alma nacional, e que eu reputo seja uma das obras da escravidão, como dizia o Nabucco, que apenas a abolição não resolveu. Nós temos uma obra da escravidão que nós precisamos resolver nesse país. E que desde que nós abolimos a escravidão, a gente ainda não conseguiu equacionar. Essa obra da escravidão está presente nas ruas, está presente numa certa mentalidade autoritária, que justifica, que não se importa quando a violência é cometida contra os miseráveis, mas quando isso passa do túnel, a gente começa a se incomodar. É muito triste isso. A polícia, na verdade, durante toda a escravidão, foi utilizada para poder segurar os negros, para poder ser exatamente uma forma de controle. Havia uma desigualdade, Thiago, brutal, que continua hoje. De uma outra forma, mas continua. Isso faz o porteiro lá do meu prédio, antes de eu vir para cá, fazer a seguinte pergunta, e ele se chama Hernandes, eu vou passar a pergunta para vocês dois. Por que a polícia trata os moradores das áreas carentes de uma forma brutal e os moradores das áreas nobres de uma maneira muito menos violenta? O filósofo que trabalha lá na sua portaria, ele pegou um ponto muito importante. É que nesse jogo de violência, muitas vezes a polícia vai escolher onde ela vai jogar os seus fantasmas, as suas neuroses, as suas decepções, as suas raivas, os seus ódios, e vai jogar nas pessoas que não têm o poder de revidar ou de chegar aos meios de comunicação. Ali ela joga. Nas pessoas de classe média ou de classes médias, a polícia é subserviente. Então, ela continua fazendo a mesma coisa que foi falado aqui pelo coronel, quando ela defendia a ordem estabelecida no período da escravidão, que é considerada uma das maiores injustiças da humanidade. Sem dúvida nenhuma. Né? Então, ela continua fazendo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Thiago. Faça. O que você comentou que lá na volta do final da Copa das Confederações, você tinha policial à beça, né? Uhum. O que eles estavam fazendo ali nessa proporção gigantesca que chamou a sua atenção? Eles estavam defendendo o estádio do Maracanã, aquela joia da FIFA, né? De possíveis ataques. E se os atacantes chegassem lá, né, as pessoas que são desordeiras ou que são vândalas, ou lá o nome que a gente dê,
A polícia ia responder por isso, Mas porque ela deixou passar. Defender com caveirão? A gente está... Horrível, horrível. A gente está defendendo da melhor maneira possível? Não está defendendo da melhor maneira. É um absurdo o uso da violência, do caveirão, tudo isso. Agora, é uma questão para se entender, e eu sou totalmente contra o uso da violência, mas é para se entender melhor antes da gente apenas criticar. Não é que a gente parte criticando, já parte dizendo que não deveria ser assim, mas vamos entender melhor, porque senão a gente continua repetindo de lado a lado os nossos erros. Vamos ouvir a voz dos nossos telespectadores. Rodrigo Flor, grande sócio desse programa. Rodrigo, obrigado pela sua participação, tá? Via Twitter, @Canal Futura, você também pode mandar uma pergunta, comentário, fique à vontade. Tem duas maneiras, além do Twitter, também tem o Facebook. Rodrigo fala: Coronel, uma polícia que tem militar no nome está apta a lidar com a sociedade civil? Boa pergunta. Olha, essa questão é muito interessante porque não há, ao meu ver, Rodrigo, nenhuma incompatibilidade entre uma democracia possuir uma polícia militar. A França, que é inegavelmente uma democracia, a Espanha, Portugal, outros países da Europa possuem. Então, eu acho que uma coisa é uma instituição se organizar segundo um modelo militar. Outra coisa, e aí é onde eu acho que nós temos muito que discutir no Brasil, é a militarização da segurança pública. Militarização da segurança pública não tem necessariamente que ver com o fato do modelo do sistema de justiça criminal, nesse modelo existir uma polícia que se organiza de modo militar. A militarização é alguma coisa que se espraia para o conjunto da sociedade, que pensa o enfrentamento da criminalidade do ponto de vista da guerra, da retórica da guerra, do imaginário da guerra, do inimigo, e eu acho que aí sim, eu acho que a questão, essa militarização, essa percepção da segurança pública como uma guerra do bem contra o mal, né, da favela como um território a ser conquistado pela força, o nosso problema está aí, a nossa tragédia está, primeiro, em confundir segurança pública com policiamento, né, limitar o debate sobre segurança pública é uma questão de polícia. E outra coisa é pensar a segurança pública sob o ponto de vista da guerra. Eu acho que essa questão